quando o marido ele desconfia que a mulher está o traindo. Mas ele não tem prova. Ele não tem prova daquela traição. Então, o que ele fazia? Ele pegava a sua mulher e levava para o templo. O templo não, né? Para o tabernáculo. E punha diante do altar. O sacerdote, então, soltava os cabelos da mulher, pegava uma tira de couro, escrevia lá frases de maldição, dizendo se aquela mulher traiu o marido, que a barriga dela ia inchar e que a sua genitália iria secar. É assustador, né, gente? Mas era exatamente isso. Ele enrolava aquele couro, né, com esses dizeres, pegava uma água amarga, colocava esse couro lá, nessa água que já era amarga, e vocês sabem que uma água, quando ela está amarga, tem coisas que não prestam ali, né? Tem bactérias, né? Tem de tudo ali. Da onde eles tiraram aquela água amarga? Né? Até o nome Mara quer dizer amarga. Então era uma água ruim. E ainda eles mergulhavam esse couro lá. Essa mulher tinha que beber essa água amarga, com esse couro lá mergulhado. Ela tinha que beber aquela água. E se porventura essa água fizesse mal para ela, inchasse a barriga dela, trouxesse alguma doença para a genitália dela, estava provado, então, que aquela mulher tinha, de fato, traído seu marido. Meu Deus! Como assim? E se ela ficasse realmente doente, o sacerdote amaldiçoava mais ainda. E ela serviria como prova para toda a sociedade ali, né, para que as mulheres entrassem na linha. O interessante é que não tinha o mesmo, né, critério para o homem. Mostra essa tarefa somente. Né? Era só a mulher que traía, né? O homem nunca traía. Ou se o homem traísse também, né? Tudo bem, não tem problema algum. A mulher que não pode. É ela que não pode. Segundo a Bíblia, é claro. Então, esse é um texto do Números, capítulo 5, que me chamou muito a atenção. Né? Então, se vocês quiserem dar uma lida lá, dá uma lidinha. Eu não separei versículo, né? Porque senão ficaria muito fácil. Né? Agora, tem coisas que eu falo assim, não, isso aqui eu vou ter que mandar versículo para o povo dar uma olhada. Porque tem coisas aqui, gente, que é demais. Tem coisas que são agradáveis. E eu vou ler agora aqui para vocês, né, o Número capítulo 6, está dizendo o homem ou a mulher que se tornarem nazireu, eles não deveriam cortar os cabelos, eles não deveriam... Nazireu, gente, era quando qualquer homem, qualquer mulher quisesse se dedicar ao serviço ali de Deus. Qualquer tipo de serviço, servir ali o povo em alguma situação, né? Ajudar em qualquer tarefa que os sacerdotes mandassem fazer. Essas pessoas, eles não cortavam os cabelos, então eles ficavam cabeludos. Tem um outro personagem, né, na época dos juízes, que nós vamos chegar lá, que é o Sansão. O Sansão era um nazireu. Ele tinha uma função de cuidar do povo, né, trabalhar ali em função do povo. Então, poderiam ser homens, poderiam ser mulheres, né, eles se colocavam nessa tarefa, eles não podiam tomar nem vinho, nem cerveja, né? Tinha algumas comidas que eles não podiam comer, e eles ficavam realmente naquela função até quando eles quisessem. Então, eles eram muito conhecidos por causa dos seus cabelos compridos e os seus comportamentos bem marcantes. Né? Se, porventura, os cabelos deles tocassem, né, num defunto, eles tinham um ritual para ser feito. Eles iam até as suas casas, eles tinham que tomar banho, eles tinham que raspar todos os cabelos ali, e eles teriam que oferecer, né, o sacrifício ali de expiação do pecado. Poderia ser até 2 rolinhas, né, uma para expiação de pecado e uma para ser queimada. Estava tudo bem, mas eles poderiam continuar com a sua tarefa. Então, eles tinham que ter realmente uma atenção constante com tudo que eles estivessem fazendo para eles continuarem ali na sua função, né, de uma forma correta. E nesse capítulo 6, além dessa narrativa aí dos nazireus, tem um momento que eu acho bonito, né,
no livro de Números, que em muitos momentos, né, das celebrações, quer seja dentro do judaísmo, quer seja dentro da religião católica, entre os protestantes também, eles leem esse texto, né, que é como se fosse uma fórmula da paz. Deus te abençoe, te dê sua paz, que volva para você a sua face, né, e te proteja. Então, é um tipo de oração de paz, né? E é uma oração muito bonita, que nós vamos encontrar no livro de Números, capítulo 6, o versículo 22 até o 27. Tá? Mas na Bíblia, gente, em outros livros sagrados também, tem vários tipos de orações, né, para promover a paz. Vários tipos de orações. Se uma hora que vocês quiserem pesquisar, vocês vão encontrar no Alcorão, vocês vão encontrar no Novo Testamento, né? Vocês vão encontrar em vários livros de religiões aí, tipos de orações assim, né, para promover a paz. Muito bem. Números capítulo 7, né, as ofertas para os sacerdotes. Continuo, então, né, contando nesse capítulo 7, quando uma pessoa ela fica devendo um dinheiro para alguém, né, e esse alguém acaba morrendo. Então, a dívida, né, era para ser pago por algum parente, mas também não tem parente nenhum. Esse valor era entregue para o sacerdote lá no templo. Então, pensa a movimentação que era no templo. O templo, ele foi ficando tão forte que lá no templo de Jesus era até câmbio. No templo acontecia troca de moedas. Tem até um texto ali do Evangelho que faz essa narrativa, que Jesus ele chegou e chutou as barracas dos cambistas e brigou com todo mundo e disse que eles tinham feito da casa do pai dele um convívio de ladrões. Então, assim, e hoje, gente? Dentro da igreja tem isso? Tem, gente, do mesmo jeito. O Vaticano tem um banco do Vaticano, né? E nós vamos olhar para as outras igrejas, até lavagem de dinheiro tem. A gente está cansado de ver isso aí escancarado nas mídias constantemente. Constantemente. Então, a situação não mudou, não, sabe? Continua do mesmo jeito. Números capítulo 8, o trabalho dos levitas, né? Aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Então, vocês vão encontrar isso em Números capítulo 8, que começaria aos 25 anos e terminaria aos 50 anos. Certo? Esse era o trabalho dos levitas. Acontecia dessa maneira. Muito bem. Novamente, na tenda, a nuvem e a coluna. Como eu disse para vocês, gente, eles estavam ali no deserto, o tabernáculo estava lá, Moisés toda hora entrava lá, né, porque lá estava a Arca da Aliança e tal, e conversava com Moisés. A nuvem e a coluna de fogo, de novo presente. Lembra lá em Êxodo que durante o dia era uma coluna de nuvem que guiava o povo para a saída do Mar Vermelho, né, e conduzindo pelo deserto, e à noite era uma coluna de fogo, né, que estava guiando o povo. Então, ora era uma coisa, ora era outra. Essa coluna de fogo e de nuvem continuava lá, né, no tabernáculo. Enquanto ela estava ali presente, né, é mais a nuvem que interage, a coluna de fogo quase não aparece, mas enquanto ela estava lá, eles não podiam caminhar, eles não podiam se deslocar, eles tinham que se manter ali onde eles estavam, certo? Eles não podiam sair de onde eles estavam. Eles só saíam ali do deserto, do ponto que eles estavam, e iam para outro ponto se a coluna levantasse e começasse, então, a se projetar. Então, o povo começava a seguir, então, a nuvem. Se a nuvem ficasse parada ali durante um mês, uma semana, um ano, o povo ficava naquele ponto. Eles iam se deslocando conforme a nuvem ia apontando. Então, essa nuvem, ela representava o próprio Javé ali no meio do povo. O próprio Javé. Pessoal, a minha técnica aqui está perguntando se está travando, como é que está o som aí para você, se estiver tudo bem, né? É só dar um ok, só dar um ok aqui para a gente. Se tiver algum probleminha, também avisa que a gente procura corrigir. Então, como eu estava dizendo, a nuvem só se deslocava, né? Quando dava vontade, quando dava na telha,
e aí o povo ia junto, e onde ela parava, o povo ficava lá o tempo que fosse necessário. Por isso que essa travessia no deserto, que poderia acontecer aí em semanas, virou 40 anos. Essa é a justificativa bíblica, tá bom? Pelo tempo que eles ficaram no deserto. Porque se vocês olharam lá, Egito até Canaã, você fala, nossa, mas não é longe. É relativamente perto. E por que demorou tanto tempo? Aquele povo estava aprendendo ali, né? Estava sendo castigado, estava sendo punido, estava sendo corrigido, era uma coisa, né? Então a narrativa bíblica coloca dessa maneira. Deus estava corrigindo aquele povo, ele estava separando o joio do trigo, ele estava vendo se aproveitava aquele povo todo ou não, ou se matava. Bom, a gente já viu lá em Deuteronômio que Deus ele matou todo mundo. Inclusive não deixou nem Moisés escapar. Nem ele escapou. Nem Moisés, nem Arão, ninguém escapou. Nós já vimos lá que só Josué, né, que acabou realmente entrando com os jovenzinhos. Os jovenzinhos, aqueles que tinham menos de 20 anos, os que nasceram praticamente, né, tempos depois. Então, assim, se eles ficaram 40 anos no deserto, e eles estavam lá mais ou menos em 2 milhões, esse povo tudo morreu. Morreu tudo. E só depois de 20 anos que começa, então, a nascer uma leva que teve realmente o merecimento de entrar na Terra Prometida. Entende? Então, não foi só 2 milhões. Pensa que eles geraram filhos ali, bem quando eles saíram do Egito. E aí o que aconteceu? Esses aí já estavam com 40 anos. Já estavam com 40 anos. Então pode ser que tivesse ali uns 4 milhões de pessoas. Não sei, é tanta gente, né? 3 milhões. Quantas? Esses também morreram. Somente os que tinham menos que 20 anos. Só isso. E a Bíblia que diz isso. Sou eu que estou falando. Certo? Então, eles seguindo nesse processo, né, de rumo à Terra Prometida, muitas coisas foram acontecendo.